todos os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos deu de estar aqui nesta noite tão especial, tão maravilhosa. Eu convido os irmãos para abrir as vossas Bíblias no livro dos Juízes de Israel, capítulo de número 21. Quantos encontraram o livro de Juízes, capítulo 21? Diga bem forte, amém? Amém. Nós vamos fazer 3 leituras. Primeiro, Juízes, capítulo de número 21, pelas alturas do versículo de número 25. 21 e versículo 25. Meu amigo Adão, que Deus lhe abençoe. É sempre uma honra ver o senhor na frente dessa mocidade aí. Que bênção. Continue sim forte e valente. Deus vai te honrar muito. Versículo 25 está escrito da seguinte maneira: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Repita após mim: não havia rei. Mais forte: não havia rei. Passe uma folha da sua Bíblia e vai até o livro, primeiro livro do profeta Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 2, versículo de número 17. Capítulo 2, versículo de número 17. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Diga após mim: grande era o pecado. Agora, capítulo 3 de Samuel. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era muito rara naqueles dias, e não havia visão manifesta. Versículo de número 4. O Senhor chamou a Samuel, e ele disse... O Senhor chamou a Samuel, e ele disse... Amém. Você pode se assentar, exaltando e louvando o Senhor nosso Deus. Meus amados irmãos, meus amigos, todos que se fazem aqui presente, nós lemos 3 passagens, sendo que uma delas, que está no primeiro livro do profeta Samuel, irmão Raimundo, é uma passagem muito conhecida. Quase todos que estão aqui, para não dizer todos, mas quase todos, já ouviram, já cantaram, já ouviram ministração a respeito de Samuel. A maioria, ou a grande maioria, conhece a história desse moço, desse menino que virou moço e depois virou profeta da nação de Israel. Então, se eu perguntar para os jovens aqui, pastor Adérito, a grande maioria, principalmente aqueles que gostam de manusear as palavras sagradas, de ler a Bíblia, eles saberão me dizer que Samuel foi um grande profeta de Deus, um grande homem de Deus do passado, um profeta da nação daquela época, porque ele foi chamado por Deus. Então nós estamos vendo aqui, no capítulo 3 de Samuel, o momento em que Deus está falando com ele.
Deus está falando com o jovem, Deus está falando com o moço, Deus está falando com esse rapaz. Ora, mas nós lemos também o livro dos juízes de Israel, e a história dos juízes é uma história bíblica em que muitos se atrevem a dizer que é uma história ou um momento, irmão Adão, ou um retrato de Israel, em que foi um período bastante obscuro da história do povo de Deus, pois, como nós lemos, naquela época não havia rei. E você repetiu comigo que não havia rei em Israel. Deus governava a nação, Deus governava o povo, e Ele dava as diretrizes para o povo, e pelo menos 3 maneiras. A primeira maneira, irmão Adão, era através dos profetas. Então Deus falava com o profeta, e o profeta falava com o povo. Diminui só um pouquinho o fundo, por favor. Aqui, né? Deus falava com o profeta, e o profeta falava com o... Me ajude, por favor. Deus falava com o profeta, e o profeta falava com o povo. E quando o povo queria falar com Deus, lá vinha o povo trazendo as ofertas, entregava-se a oferta para o sacerdote entrava no templo do Senhor, no altar do Senhor, e na tampa, que era o propiciatório, ele depositava a oferta de sacrifício, e ali Deus se manifestava para ele. E quando Deus se manifestava para o sacerdote, o povo que estava do lado de fora da tenda da congregação ou do templo se alegrava, porque sabia que Deus estava perdoando o pecado da nação. Então, 2 maneiras: Deus falava com os profetas, Deus falava com os sacerdotes, e algumas vezes Deus falava com os príncipes, com os reis de Israel. Mas nessa época não havia rei. Nós lemos no texto que não havia rei, irmão Felipe. E cada um fazia o quê? Não havia rei, e cada um fazia o que queria, o que parecia reto aos seus olhos. Cada um fazia o que queria, cada um fazia o que achava que era certo, pastor Gesiel. Cada um fazia o que dava vontade, cada um fazia o que dava na telha, cada um fazia o que pensava em fazer, porque não havia rei. E Deus governava naquela época por meio dos juízes de Israel. E nós conhecemos alguns deles. Nós conhecemos Sansão, nós conhecemos Jefté, nós conhecemos Débora, nós conhecemos Gideão. São alguns juízes de Israel. Mas grande parte dos juízes, alguns deles falhavam várias vezes diante do Senhor. E vez ou outra, Deus estava levantando um juiz para consertar a aliança que estava quebrada no meio do povo. E por não haver rei em Israel, por não haver uma regência em Israel, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Eu quero que você nesse momento levante a sua mão para o céu. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. As coisas de Deus não é do jeito que você quer, não é do jeito que você acha que é, não é do jeito que você pensa que é. As coisas é como Deus quer, como Deus levantou, como Deus escolheu. Se foi Deus que chamou, é do jeito dele. Se foi Ele que escolheu, é do jeito dele. Se foi Ele que colocou, é Ele que vai fazer a obra. Deus que levantou a liderança, Deus que levantou os obreiros, Deus que levantou o pastor. Então, se foi Deus que chamou, é do jeito que Ele quer, não é do jeito que você quer. Eu não concordo com o pastor Gesiel, porque não sei o que, esse retiro não vai dar certo,
esse acampamento aí e tal, eu não concordo com o irmão Adão, porque não sei o que, são escolhidos de Deus. Os projetos que Deus colocou no coração deles são para alegrar a mocidade, alegrar a juventude. Não é do jeito que você quer, mas foi Deus que chamou, foi Deus que escolheu, Deus que colocou, é do jeito que o Senhor quer, aleluia. Não é do jeito que você quer. Havia uma crise em Israel, e por não haver rei, era uma crise política, uma crise de caráter político. Não havia regência, cada um fazia o que queria, cada um fazia reto o que era reto aos seus olhos. Havia uma segunda crise em Israel, e nós lemos no livro de Samuel, logo no capítulo de número 2, era muito grande o pecado dos jovens, e Deus desprezava a oferta. A primeira crise era uma crise de caráter político, não havia rei. Nós estamos vendo nas mídias sociais, nós estamos vendo através da TV, uma grande crise política que ocasionou uma guerra. E você abre as redes sociais, você vê a bandeira da Ucrânia. Você vai passando nas redes sociais e você vai vendo ali o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e você vai manuseando as redes sociais e você vê a guerra e os horrores da guerra, porque uma crise política está se instalando naquela parte do leste europeu, e nós também algumas vezes passamos por uma crise política, uma dificuldade terrível, e vai acarretando muitos problemas, as portas vão se fechando, e isso vai acontecendo, e Israel estava daquela maneira. O povo estava sofrendo pela crise. Nós passamos diversas crises em nossas vidas. Nós passamos várias crises nas nossas vidas. Alguns enfrentam crises espirituais, alguns enfrentam crises existenciais. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui, mas se tem alguém que é capaz de resolver os seus problemas, se tem alguém que é capaz de resolver as suas crises, se tem alguém que é capaz de resolver a sua ansiedade, se tem alguém que é capaz de resolver a depressão, se tem alguém que é capaz de abrir as portas para você, se tem alguém que é capaz de realizar os seus sonhos, os seus projetos, se tem alguém que é capaz de tirar a amargura do teu coração e colocar o perdão, se tem alguém que é capaz de tirar a depressão da alma e do espírito e reavivar a tua mente, reavivar o teu coração, se tem alguém que é capaz de livrar você das decepções da vida, esse alguém é o Senhor Jesus de Nazaré, e Ele é capaz de resolver as crises da alma, Ele é capaz de resolver as crises do espírito, Ele é capaz de resolver as crises existenciais. Ele expulsa toda dor, toda maldade, todo ódio, todo espírito maligno, todo espírito de contenda, repreende toda maldade, tudo que vem do maligno. Ele é capaz de resolver as suas crises. E o pecado dos jovens, irmã Jasmine, era muito grande, a ponto de o Senhor não atendê-los, porque eles próprios desprezavam a oferta do Senhor. Imagine só, no mundo que nós estamos vivendo, na sociedade que nós estamos vivendo, e nós vemos a todo momento que nós estamos vivendo como o povo daquela época. Grande era o pecado dos jovens. Está passando um feriado aí, que é um feriado muito conhecido na nação e até internacionalmente, que você vê todo tipo de depravação moral, jovens se entregando ao pecado, jovens se entregando à prostituição, jovens se entregando às drogas. Alguns amanhecem na sarjeta, jogados, humilhados, não sabem nem o caminho de casa, não sabem nem como voltar para casa. Alguns se perdem dos seus amigos, se perdem dos seus parentes. É a depravação moral. E Israel naquela época estava passando por esta crise, que era uma crise de caráter moral. Além de cada um fazer o que queria, ainda tinham jovens que tinham um pecado muito grande no meio daquele povo, ao ponto da oferta do Senhor ser desprezada e Deus não se manifestar mais naquele lugar. Mas eu me alegro,
porque no meio desse povo, no meio dessa crise, pastor Adérito, aqui tem jovens, aqui tem uma mocidade, aqui tem uma juventude que está abdicando, que está abrindo mão dos seus desejos carnais, uma mocidade que está tirando dentro de si os seus desejos materiais, os seus desejos carnais, e tendo compromisso de estar na casa do Senhor, para glorificar, para exaltar o nome daquele que vive e reina. Eu muito me alegrei, irmão Raimundo, quando a mocidade cantava aqui na frente, que maravilhoso, glorioso, justo, santo, vitorioso, libertador, triunfante, é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. Então a mocidade que está aqui, está desprezando o pecado, abrindo mão dos seus desejos carnais, para alimentar a sua alma e o seu espírito, e adorar o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Aonde está essa mocidade? Levante a sua mão para o céu, o mais alto que você puder, abre a sua boca, enche o pulmão de ar e dê um brado de vitória nessa noite. Aleluia. Que maravilha é louvar o nome do Senhor. Irmã Beatriz, não tem nada melhor do que você estar na casa do Senhor. Não tem nada melhor do que você alimentar a sua alma da presença de Deus. Não tem nada melhor, Preta, do que você se encher de Deus, nesse mundo de crise espiritual, nesse mundo de crise política, nesse mundo de crise econômica, nesse mundo de guerras, de conflitos, de desespero, de escuridão. A melhor coisa que tem é estar na casa do Senhor, se enchendo da presença do Senhor. Aleluia, aleluia. Adore a Ele nesta noite, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Havia uma terceira crise em Israel. A palavra de Deus era muito rara, e não havia visão manifesta. Imagine só, pastor Adérito, você ir para a igreja, você ir para a oração, você ir para o templo, você ir para a consagração, você ir para o monte, você ir para a vigília, você ir para as programações da Almada, você participar do retiro, acampamento, encontrões da gratidão, o ano todo, todos os anos, todas as diretorias possíveis. Imagine só que você está ali e Deus não se manifestar. Imagine o que é você ir para a igreja e não sentir a presença de Deus. Era o que estava acontecendo naqueles dias. A palavra de Deus era muito rara, e dificilmente Deus se manifestava. Olha só a que ponto chegou a juventude, a mocidade daquela época. Não havia rei, cada um fazia o que queria. Crise política. Os jovens tinham um pecado muito grande, desprezavam a oferta do Senhor. Crise moral. A palavra de Deus era muito rara, irmão Josué. Crise espiritual. Uma mulher na Bíblia, no capítulo de número 4, do livro que escreveu São João, irmão Lucas, foi ao poço de Jacó buscar água. O texto informa que foi ao meio-dia, e ela chegou no poço de Jacó, e o Senhor Jesus já estava lá. No início do capítulo de número 4, o texto informa que havia a necessidade do Senhor Jesus passar por Samaria. E nós vamos ver que a única coisa que ele fez naquela trajetória dele foi ir ao poço de Jacó e se encontrar com aquela mulher. Pode ser que tenha acontecido várias outras coisas, mas a Bíblia dá ênfase para esse episódio. Então o Senhor Jesus está no poço de Jacó, e a mulher chega para buscar água ao meio-dia. Que horário ou que hora ela foi buscar água?
Me ajude. Que hora que ela foi buscar água? Quando Jesus chega no poço de Jacó, pastor Adérito, os discípulos tinham saído para buscar alimento, para buscar comida. Então o horário do meio-dia em Israel, segundo alguns estudiosos, que meio-dia era o horário da alimentação. Então dificilmente você encontraria alguém trabalhando ao meio-dia. Tem umas cidades aí do interior, não sei se para cá do Rio Xingu tem, mas tem ali, né? É Porto de Mós, Senador Porfírio. Tem alguns lugares lá para a região de Tucuruí, a exemplo de Cametá, que quando dá meio-dia o comércio se fecha. E 2 horas o povo volta, depois do açaí lá, irmão Marlon. Aí se der vontade eles voltam, né? Abrem as portas do comércio de novo. É assim, irmão Raimundo? Não é assim? Então ao meio-dia o povo está descansando, está almoçando, né? Depois eles vêm e trabalham. Então aquela mulher, ela estava indo ao meio-dia buscar água, num horário não convencional. Por quê? Porque aquela mulher, Felipe, ela passava por algumas crises internas, dentro dela mesma. E a primeira delas que nós identificamos é uma crise de caráter social. Ela não queria ver ninguém na sociedade. Ela não queria falar com ninguém. Ela não queria se comunicar com ninguém. Geralmente pessoas que têm depressão, ela tem esse problema. Ela prefere ficar só. E nós, infelizmente, estamos passando por um momento no nosso século que é uma doença da alma que tem atormentado a vida de muitos, e nós nem estamos percebendo, e nós não estamos vendo. E aquela mulher, ela queria ficar sozinha, ela não queria se encontrar com ninguém, e ela vai ao poço de Jacó buscar água. Só que quando ela chega no poço de Jacó, quem está lá? Jesus já estava lá. Havia-se a necessidade de ele passar em Samaria. O Senhor Jesus já estava lá. E quando aquela mulher se aproxima, perceba que Jesus inicia o diálogo com ela. Ele diz: dá-me de beber. E você vai ver um dos diálogos mais lindos da Bíblia Sagrada. Aquela mulher prontamente responde: o senhor é judeu, está me pedindo de beber? Nenhum judeu fala com samaritano. E você me pede água? E o Senhor Jesus responde: se você tivesse o dom de Deus e soubesse quem está te pedindo água, você pediria e eu te daria, e aí você teria uma fonte inesgotável de água viva que jorraria, que manaria para a vida eterna. Aquela mulher se alimenta daquelas palavras de Jesus, então me disse: então eu quero beber dessa água, me dá dessa água. Ela enfrentava uma crise de caráter social, ela não queria ver ninguém. Quando o Senhor Jesus conversa com ela, e ela se admirando com as palavras do mestre, ela diz: eu vejo que tu és um profeta, me responde uma coisa, onde é que nós devemos adorar a Deus? No monte onde os samaritanos adoram, ou no templo onde os judeus adoram? Ela enfrentava uma segunda crise interna. Era uma crise de caráter espiritual. Ela não sabia como adorar a Deus. Ela não sabia como louvar. Ela não sabia como agradecer. Ela não sabia se era no templo. Ela não sabia se era no monte. Ela não sabia como adorar ao Senhor. Ela enfrentava essa crise de caráter espiritual. Ela passava por esse problema. E o Senhor Jesus responde: nem no monte, nem em Jerusalém, mas os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E a hora já chegou, e a hora é esta, e o Pai está procurando verdadeiros adoradores que o adorem. Aleluia. Se aqui neste lugar tem adoradores, se aqui neste lugar está repleto de adoradores, levante a sua mão para o céu, adore a Ele, dê um brado de glória, dê um brado de vitória, porque o Senhor Jesus está aqui para lavar a sua alma, para te sarar, para te purificar, para te libertar, para resolver as suas crises, para sarar o seu coração ferido. Aleluia. Vai chamar o teu marido. Ela disse: eu não tenho. Ele disse: é verdade, teve 5 e o que tem não é teu. Ela enfrentava uma crise de caráter conjugal.
Ela estava decepcionada com os relacionamentos. Infelizmente, nós somos líderes de jovem ali em Tucuruí. O Raimundo conhece, participou muito de programação lá com a gente. Nós enfrentávamos muito desses problemas. Muitos jovens feridos por causa de decepção de relacionamento que não deram certo. Muitos jovens amargurados, destruídos, não queriam participar de programação, não iam mais para os cultos, passavam essa dificuldade. Alguns foram enganados, outros decepcionados, traídos, enfim, aconteceu alguma coisa que decepcionou, e a mulher estava decepcionada. Ela enfrentava uma crise de caráter conjugal. Ela não conseguia mais acreditar no homem, ela não conseguia mais firmar um relacionamento, porque ela enfrentava essa crise. O Senhor Jesus disse: vai chamar, o que tu tem não é teu. Aquela mulher que enfrentava, preste atenção, aquela mulher que enfrentava crises internas de caráter espiritual, de caráter conjugal, de caráter social, pelos poucos minutos que ela conversou com o Senhor Jesus, rapidamente trocou umas ideias com Ele, fez um diálogo com o Senhor. Depois que ela conversou com o Senhor Jesus, todos os seus problemas, todas as suas crises, todas as suas dificuldades foram resolvidas, porque aquela mulher que estava indo buscar água no poço ao meio-dia, porque não queria encontrar ninguém, agora ela corre para a praça da cidade, ela vai para o meio da cidade, ela chama a multidão e diz: ei, eu quero falar algo para vocês, eu conheci a Jesus, eu quero falar algo maravilhoso para vocês, venham ver, venha para cá, que eu tenho algo especial para dizer para vocês. Aquela mulher que não sabia onde adorar a Deus, crise espiritual, ela diz: eu conheci o Senhor Jesus, e não é este o Messias, é Ele que está aqui, o ungido de Deus, o escolhido. Agora ela sabe como adorar o Senhor Jesus. Aquela mulher que estava decepcionada com seus relacionamentos, agora ela tem uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Levante a sua mão, levante a sua mão o mais alto que você puder. Eu não sei qual é o teu problema, qual é a crise que você enfrenta na tua casa, na tua família ou internamente dentro de você, mas eu quero falar para você que o Senhor Jesus, Ele está aqui, e Ele está aqui para resolver as tuas crises. Ele vai resolver os teus problemas. Só quem crê pode adorar, só quem crê pode adorar. Adore a Ele, glorifique a Ele, exalte a Ele, dê glória para Jesus, adore o nome do Senhor. Enquanto você está glorificando o nome dEle, Ele está resolvendo as suas crises. Enquanto você está glorificando o nome dEle, Ele está sarando a tua alma. Enquanto você está glorificando o nome dEle, Ele está passando o bálsamo de Gileade sobre as feridas do teu coração. Ele está tirando o espinho que está te ferindo. Ele está sarando, Ele está curando, Ele está purificando, Ele está transformando, Ele está restaurando, Ele está libertando, Ele está dando vida nova. Só quem crê adore, só quem crê adore o nome dEle. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, rabassore cantarabasso. O Senhor Jesus, Ele está aqui. Aleluia. Ele resolve as tuas crises, Ele resolve as decepções que você sofreu ao longo da sua vida. Oh, aleluia. Jesus chega no tanque chamado em hebreu Betesda, no capítulo 5 de João, e Ele pergunta para um homem que estava ali 38 anos, sofrendo de uma paralisia, querendo entrar no tanque para receber uma cura. O Senhor Jesus pergunta: você quer ficar curado? Ora, aquele homem tinha 38 anos que estava naquela situação. 38 anos, aproximadamente. O Senhor Jesus tinha 32 para 33 anos quando Ele vai em Jerusalém naquela ocasião. Só de enfermidade, aquele homem era mais velho do que o Senhor Jesus, só de enfermidade. E o Senhor Jesus pergunta: você quer ficar curado? Então Ele faz uma reflexão interna. Ele não responde nem que sim, nem que não, mas Ele faz uma declaração. Ele diz: Senhor, eu não tenho ninguém que me coloque no tanque quando a água é agitada. Toda vez que eu vou, desce outro antes de mim. Aquele homem estava decepcionado com os seus amigos. Eu não tenho amigo que me coloque no tanque, Josué, quando a água é agitada. Aquele homem, irmão Lucas Fernando, ele estava decepcionado com os seus parentes. Não tem homem algum, não tenho parente, não tenho pai, não tenho mãe.
homem, não tenho irmãos, não tenho filho que me coloque no tanque quando a água é agitada. Aquele homem, irmã Eliaci, irmão Gabriel, ele estava decepcionado consigo mesmo. Toda vez que eu vou, eu não consigo, desce outro antes de mim, entra outro na minha frente, eu não posso chegar lá. O Senhor Jesus só olha para ele e diz: então levanta, pega a tua cama e vai para tua casa. As tuas crises foram resolvidas, os teus problemas foram resolvidos, a paralisia espiritual que você está sofrendo, Ele vai resolver. O Senhor Jesus, Ele sara, o Senhor Jesus, Ele purifica, o Senhor Jesus, Ele restaura, o Senhor Jesus, Ele transforma, o Senhor Jesus, Ele dá vida nova, o Senhor Jesus, Ele dá capacidade, o Senhor Jesus, Ele dá força nova, o Senhor Jesus levanta a mocidade, o Senhor Jesus, Ele vai restaurar os sonhos e os projetos que estão perdidos, porque Ele resolve os teus problemas e as tuas crises. Arabassore cantarabai suirei, aleluia. Oh, aleluia. Se coloque de pé, por favor. Oh, aleluia. Isso mesmo, irmão, aleluia. É isso mesmo, aleluia. O Senhor Jesus está aqui, a sua presença é real, aleluia. O seu toque é tão especial, tão maravilhoso, tão presente. Oh, rabassore cantarabai tuire, aleluia. Oh, glória. O Senhor Jesus, Ele está tão feliz. O Espírito Santo, Ele está abraçando pessoas aqui neste lugar. Oh, arabassore cantarabai tuire, pessoas que estavam decepcionadas, Ele está restaurando nesta noite. Oh, glória. Oh, aleluia. Naquele mundo de crise, pastor Gisiel, e se vocês lembrarem, vocês me ajudam. Não havia rei, era uma crise política. Aí os irmãos estão ligados na mensagem. Não havia rei, era uma crise política. Grande era o pecado, uma crise moral. Repita, crise. A palavra de Deus era muito rara, crise espiritual. Naquele mundo de crise que o povo de Deus enfrentava, em que a juventude estava passando. Nós lemos o texto, capítulo 3, pastor Adérito. Deus chamou a Samuel. E ele disse: naquele mundo de crise, Deus chamou um jovem, Deus chamou um moço. Há quem diga que naquela época Samuel estava adolescente, entre 12 e 14 anos de idade. Depois o irmão Adão me chama do canto ali e me corrige aqui o que eu falei aqui nessa noite. Mas era quase isso, entre 12 e 14 anos de idade. Um jovem, um moço, um rapaz. E alguém poderia dizer um menino, uma criança. Mas naquele mundo de crise, Deus estava chamando aquele jovem. Deus estava chamando aquele moço. Deus estava chamando aquele rapaz. E quando aquele rapaz ouviu a voz de Deus, ele disse: eu estou aqui. Aleluia. E ele se tornou um dos maiores profetas daquela nação. E profetizou e ungiu reis e entregou a palavra de Deus naquele lugar para mudar aquela nação que estava entrando no buraco, que estava falindo, que estava passando por aquelas crises. Deus usou a Samuel, assim como nesta noite Ele está te chamando pelo seu nome, para você fazer a diferença, para você mudar a história, para você mudar os rumos. Deus não chamou alguém que já era avançado em idades, Deus não chamou o ancião daquele lugar, Deus não chamou o juiz da nação ou o sacerdote, mas Deus falou com Samuel, porque Samuel iria fazer a diferença em Israel. Aleluia. Deus está te chamando para fazer a diferença. Deus está te chamando para fazer a diferença neste mundo de crises que nós vivemos. Deus está levantando a juventude, Deus está levantando a mocidade para fazer a diferença. Levante a sua mão para o céu.
Fale com o Espírito Santo, Ele está aqui. Fale com Ele nesta hora. Ele está aqui. Ele está aqui. Diga para Ele: Senhor, eu estou aqui. Diga para Ele: eis-me aqui. Pode falar com Ele. Fale com Ele nesta hora. Sinta a sua presença real neste lugar. Aleluia. Quando Isaías ele viu a glória de Deus, quando ele viu o trono de Deus, ele se alegrou, e depois do perdão dos seus pecados, quando ele ouviu a voz do Senhor bradando: a quem enviarei e quem há de ir por nós, ele se levanta. Eu imagino que ele dá um pulo e diz: eis-me aqui e envia-me a mim. Diga para o Senhor: eu estou aqui. Aleluia. Oh aleluia. Oh aleluia. Oh aleluia. Eu quero orar por você nesta hora. Você que precisa renovar as suas forças, a sua aliança. Nós estamos começando o ano, né, pastor Gesiel? Os trabalhos da mocidade vão começar. Então saia do seu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Vem aqui agora. Venha correndo, que eu quero orar rápido. Venha correndo que eu oro rápido. Isso, meu filho, corra. Tem jovem já se lançando na presença do Senhor. Eita, venha se encher de Deus. Venha se encher de Deus. Deus, Ele quer te usar nessa nação cheia de crises. O ano está começando. Nós estamos enfrentando uma crise. Nós ligamos na televisão, é crise política. O presidente da Rússia está atracando o presidente da Ucrânia. Nós estamos vendo os líderes mundiais passando dificuldade no nosso estado, na nossa cidade. Mas Deus, Ele está te chamando para fazer a diferença. Aleluia. Aleluia. Deus, Ele te chama, assim como Ele chamou aquele jovem Samuel, assim como Ele chamou aquele moço, assim como Ele chamou aquele rapaz. Deus está te chamando nesta noite. Se você tem coragem para enfrentar estas crises e sair dessa dificuldade, então diga: eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui, Senhor. Aleluia, aleluia. Se tiver mais alguém para receber a oração, corre aqui na frente. Oh, aleluia. Oh, meu Deus, aleluia. Aleluia, estenda as mãos de vocês para cá. Oh, abassure cantarabaixo irei. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Grandes coisas o Senhor fará no meio da almada. Maravilhas, prodígios, com grandes poderes Ele vai usar esta mocidade, no meio desta nação de crise, no meio deste mundo de crises. Deus, Ele está te chamando para fazer a diferença. Deus, Ele te chama para profetizar. Deus, Ele te chama para salvar vidas. Só quem crê, adore o nome dEle, aleluia. Tem pessoas chorando aqui na frente, pastor Gesiel. A presença do Espírito Santo é real. O Espírito Santo, Ele está te abraçando agora, moça. Ele está tirando a decepção do teu coração. Ele está colocando uma nova finalidade para você. Ele está renovando os projetos. Ele está renovando os teus sonhos. Ele está te dando uma nova perspectiva. Ele está sarando a tua alma. Ele passa o bálsamo sobre as feridas do coração agora. Receba o toque do Espírito Santo agora, em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. Oh, amado das nossas vidas, amado da nossa alma, nós estamos aqui te adorando, Senhor. Nós estamos na tua casa, meu Deus, repletos de alegria, repletos de vontade,
oh meu Deus, diante da tua palavra, diante da tua verdade, e que neste momento, Senhor, o Senhor estenda as tuas mãos poderosas, as tuas mãos que curam, as tuas mãos que libertam, as tuas mãos que purificam, as tuas mãos que restauram, as tuas mãos que dão vida nova, e passa, meu Deus, sobre a Almada, sobre esta juventude, sobre estes jovens. Eles estão aqui, Senhor, como Samuel, dispostos a fazer a tua obra, dispostos a entregar a tua palavra, dispostos a falar a tua verdade. Usa de misericórdia, usa com autoridade, usa com poder, usa, meu Deus, para fazer maravilha, usa a tua juventude, usa a tua mocidade. Aleluia. O Senhor Jesus, Ele está tocando, o Senhor Jesus, Ele está levantando, o Senhor Jesus, Ele está restaurando. Eu vejo algemas sendo quebradas aqui neste lugar, eu vejo muralhas caindo, eu vejo muros sendo rompidos. O Senhor Jesus, Ele está levantando, Ele está dando força nova. Nós pedimos, meu Deus, a tua graça. Nós pedimos, meu Deus, o teu amor. Nós pedimos, meu Deus, a tua bênção. Nós pedimos, meu Deus, a tua unção. Nós pedimos, meu Deus, a tua verdade. Nós pedimos, Senhor, o teu poder no meio da juventude, no meio da mocidade, no meio dos jovens. Nós estamos aqui, nós estamos aqui. Nos usa, nos usa, nos usa, nos usa, nos usa, nos usa para fazer a tua obra. Já tem gente chorando, derramando lágrimas. Eu estou ouvindo línguas estranhas. Deus está renovando forças aqui. Aleluia.